Olá pessoal, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 10/12, quinta-feira, estaremos falando sobre uma nova mensagem aqui do Evangelho, que a mensagem é a seguinte: vós sois o sal da terra, se porém o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Que é Mateus capítulo 5, versículo 13. E a mensagem é perante o corpo, do livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 10. Vamos lá. Vamos à mensagem para depois a gente fazer aquele nosso breve comentário. Frequentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e por vezes diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelo desvio do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídias do próprio homem, esquecendo, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas imortalizando o próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos, que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg, as rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico, do alfabeto à universidade, do planeta terrestre, tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia da pauta está para a música do instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Muito, muito interessante. As pessoas às vezes dizem, o corpo é fraco, as tendências são físicas. Não, gente, a tendência é psicológica, é espiritual. Está lá no ímã da gente. Não tenham dúvida disso. A gente às vezes fica dando desculpas, vocês são desculpas, entra no desculpismo, que é isso, que é aquilo. Por quê? Porque a gente quer tirar a nossa responsabilidade. As tentações, elas chegam nos nossos pontos fracos. E tudo está na nossa estrutura psíquica. Não vamos imaginar que é o corpo culpado por alguma coisa. Porque eu tenho muita fome. Não. Eu não tenho controle sobre a quantidade de alimento que eu tenho que ingerir. A ansiedade é preocupação com o dia posterior. As pessoas, às vezes, se preocupar com o dia de hoje, a cada dia o seu mal disse o Cristo. As pessoas estão se preocupando com amanhã. A depressão, muitas vezes, está ligada a problemas do passado, que já passaram, que não tem mais jeito. E a gente continua colocando a culpa no que não é. A culpa sempre está dentro de nós, lado psíquico, mental. A gente tem que atentar mais para isso. O Emmanuel aqui faz colocações fabulosas, né? Ele fala que a questão, quando ele faz uma analogia com o automóvel, imagina o indivíduo sai dirigindo e faz um monte de barbeiragem, colide com outros carros, e aí ele sai, pega uma marreta e quebra o carro todo, que a culpa é do carro. Se não tiver faltado freio, e aí a gente pensa assim, se faltou freio, muitas vezes é por falta de manutenção, mas não vamos nem levar isso em conta. Mas se
a condução é feita pela mão humana, pela mente humana, a culpa é de quem está dirigindo o carro e não do carro em si. O carro é um instrumento do erro. E ele vem falando de Sócrates. Ensinamento filosófico de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-lo sem auxílio da boca. Porque na época de Sócrates, eram as orações, era o falar, ensinar, perguntando, toda aquela dialética de Sócrates. Se ele fosse mudo, se ele não tivesse a boca, o instrumento, a boca, ele não teria como ter feito o trabalho dele. Ele fala em Michelangelo aqui, sobre a questão das obras-primas, que é toda aquela olhar um mármore e fazer aquilo tudo. Como é que o indivíduo faria aquilo se não tivesse os braços? Da mesma forma que o corpo físico é necessário, gente. Tudo surge no pensamento, na criação vem através da mente. Mas o instrumento para materializar a ideia da mente é o corpo físico. Vamos lá. Colombo arriscando seu oceano, os astronautas indo ao espaço, tudo precisou dos implementos físicos. Quanto tempo um astronauta se prepara para estar apto fisicamente para estar dentro de uma nave espacial? O corpo físico é fundamental, a gente não pode negligenciar o nosso corpo físico. As pessoas não cuidam da saúde. Gente, a saúde a gente não começa a cuidar quando está velho, porque quando está velho a doença chegou. A gente tem que cuidar do corpo físico novo. De novo, exercício físico, alimentação balanceada, mais saudável possível, bastante ingestão de água, evitar bebida alcoólica, evitar o cigarro, as drogas. A gente começa a cuidar do nosso instrumento, aquilo que Deus nos deu para que nós nos manifestemos no mundo. Se a gente não fizer isso, vamos sofrer lá na frente. As consequências virão, não tenho dúvida disso. E ele fala da prensa de Gutenberg, as primeiras prensas, até hoje, né? Hoje tudo informatizado. Se não vai funcionar sem mãos que funcionem ativamente para digitar, para fazer, para criar a mente, para elaborar o que vai ser escrito, o que vai ser reproduzido. Se não tiver isso, não vai ter como. Do alfinete, ele fala do alfinete ao transatlântico. Do mínimo a um transatlântico, um porta-aviões, uma coisa gigantesca. Do alfabeto à universidade. Tudo no planeta Terra, tudo é elevado, é feito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. Tudo surge no espírito, tudo surge na mente, mas o corpo é o instrumento fundamental, então a gente precisa cuidar do nosso corpo. Hoje, quinta-feira, estamos nos aproximando do fim de semana, tem gente que é assim, durante a semana, trabalha em excesso, não se alimenta, não bebe água, fica o dia inteiro parado, não levanta para esticar as pernas, e aí chega no fim de semana, quer fazer tudo, jogar bola, sei o que, sacrifica o corpo que não está preparado para isso e às vezes infarta, tem problema de derrame, aí bebe, e aí não dá, e aí a saúde vai embora. Tudo vai embora. A gente tem que ter bastante... Aqui, abençoa, pois, o teu corpo, amparando as energias para que te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Todos nós temos uma missão na Terra, gente. E a principal missão é evoluir e ser feliz. Se eu não fizer a minha parte, eu vou adoecer, não vou evoluir e não vou ser feliz. Está nas mãos de quem? Do outro? Do médico? Não, está nas minhas mãos. O médico, ele é aquele que tenta reajustar os nossos erros, porque ele vem com medicamento para corrigir aquilo que muitas vezes nós estragamos. Não vamos permitir isso. Vamos fazer dos nossos dias em que a gente cultue o nosso corpo, sem ficar um fanático pelo corpo, que eu tenho que ser fortão, bonitão. Não, não é isso. É cultuar o templo da alma para que a gente possa viver as experiências necessárias à nossa evolução espiritual. Até amanhã, uma boa quinta-feira, que seja uma quinta-feira de grande reflexão. Não se esqueçam disso.